A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, crianças, adolescentes, pastores e obreiros. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal em nome do Senhor Jesus, para que o YouTube entenda que é importante para você, para mim, para nós, para a igreja, para o mundo. Esta é a palavra de Deus. Vamos falar sobre a origem do pecado, segundo Tiago 1, do versículo 12 a 15. Eu vou estar lendo, orando a Deus e vamos meditar para a glória do nome do Senhor Jesus. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pelas suas próprias concupiscências, quando o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Amém. Querido Deus e bondoso Pai, nos dê interpretação e ciência desta palavra, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor fala nos meus lábios, no meu coração. Que o Espírito Santo conceda, Senhor, e lança no coração desse irmão e dessa irmã, deste homem, dessa mulher, desse jovem, dessa criança, do amigo, da amiga, da pessoa, pecadores, daqueles que amam a Deus, aqueles que temem aos senhores que não temem, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos e irmãs, é com muito amor e carinho no meu coração, com temor e tremor, é que estou fazendo uso da palavra de Deus para falar para mim, para ti, para nós, sobre a origem do pecado. Meus queridos irmãos, eu vos amo em Cristo Jesus. Bem-aventurado o homem, quando fala o homem, fala a mulher, que suporta e com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Bem-aventurado é tu, meu irmão, eu, minha irmã, você, minha querida irmã e amiga, bem-aventurado és tu, quando suportar a angústia, o desejo, a provação na carne. Estamos falando do pecado da carne, da necessidade da carne, a necessidade da vida, do amor, do sexo, do dinheiro, da posição, da razão, da família, os filhos, o esposo, com suportar a provação da traição, do abandono. Bem-aventurado és tu, homem e mulher, quando suportar com perseverança, perseverar aos pés de Jesus, as provações, porque depois de ter sido aprovado, para nós sermos aprovados, temos que ser provados. E para ser provado, Deus escolhe qual é a posição que eu seja aprovado. Se eu amo o dinheiro e Deus
sabendo que se eu ver o dinheiro correndo na minha frente, eu não vou suportar. Vocês pensam que ele não vai me provar? Sim, vai. Porque lá nos céus, diante de Deus, eu vou viver, vai entrar o homem ou a mulher que suportar a provação desse dia, que trocar as angústias, o desejo por Jesus Cristo. Não pense que Deus vai provar você naquilo que você não gosta. Deus permite a provação para mim, para você, em cima daquilo que nós queremos e gostamos. Tenha em abundância. Meu irmão, seu ponto fraco é mulher. Busca o Senhor. Suporta. Não quer dizer que você está forte, você é fraco. Mas suporta essa provação. Porque se você for provado, suportar na angústia, no desejo, Deus está olhando como você está suportando aquilo que você ama, aquilo que mais te atrai pelo amor dele, ou seja, você está deixando aquilo, suportando aquilo que atrai o seu coração, os seus olhos, os seus desejos por Jesus Cristo. E por isso, quando você for provado nesta área, você vai ser aprovado. Se você suportar perseverando, eu tenho necessidade, eu amo, eu gosto, sinto, mas eu quero perseverar nos pés de Jesus Cristo. A provação, quando suportar, perseverando nos pés de Jesus. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Jesus Cristo prometeu a mim e a ti, meu irmão e minha irmã, a coroa da vida. Aqueles que vencer aquilo que vem em cima de nós, aquele que vai nos matar um leão, temos que vencer. Vamos que suportar a angústia, vamos suportar o desejo de ser rico, o desejo de ter mulheres, ter homem, ter posição, perseverando nos pés do Senhor Jesus Cristo. Se o seu desejo é ser um homem reconhecido e a aprovação que vem sobre você, para você suportar, é você ser abandonado, ser esquecido, ser maltratado, suporte e perseverando aos pés de Jesus Cristo. Porque quando você for aprovado, ser aprovado é passar pela provação, é suportar a angústia, a dor, o desejo. Meu irmão, minha irmã, você que está sendo provada na área sentimental, suporte e persevere aos pés de Jesus Cristo, porque você, a hora que você for aprovada, você receberá a coroa da vida eterna. E ser aprovado aqui não quer dizer que você tem que morrer. Quando você suportar nas lágrimas, orando, lançando o seu desejo, a sua angústia para trás, tendo nas mãos aquilo que satisfaz o seu desejo. Mas você dizia, eu sou uma mulher de Deus, eu vou trocar
Vou passar por essa angústia com a graça do Senhor, pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Quando você vencer, for aprovada, Deus vai te dar a coroa da vida. E esta coroa pode já nascer aqui na terra, receber o seu companheiro, que Deus tem preparado para te honrar, para te fazer feliz. E você não desceu da presença do Senhor para abraçar o pecado. Você está entendendo? Se você for provado, suporta as provações na área que for, orando, reclamando, clamando e dizendo: Jesus, me dê graça. Tá difícil, tá doendo, mas eu tô fiel à tua pessoa bendita. Ninguém, ao ser tentado, versículo 13, porque já recebeu a coroa da vida, que ele prometeu àquele que o ama. Deus te ama, meu irmão e minha irmã. Deus nos ama. Se nós formos tentados e suportar, receberemos a coroa. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Se você, meu irmão e minha irmã, está sendo tentado, está sendo tentada em todas as áreas da sua vida, no espiritual, no emocional, na saúde física, nas necessidades financeiras, a necessidade no amor, na vida, no casamento, no conjugal, com os filhos, com os vizinhos, no emprego. Se você está sendo tentado com o seu salário, não está tendo nada, e a tentação está assolando. Não diga que Deus está te tentando. De Deus não diga, porque Deus não pode ser tentado. E Deus a ninguém tenta. Não, se você está nesta provação, não atribui a Deus que está sendo tentado por Deus. Porque Deus a ninguém, de ninguém pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Deus te coloca na provação, porque Ele tem algo especial para ti. Ele tem a coroa da vida eterna para ti, minha irmã e meu irmão. Ele tem a coroa da vida eterna para mim, para nós. Igreja do Senhor Jesus Cristo. Medite na palavra do Senhor. Meu irmão, meu amigo pastor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, abrace essas ovelhas, abrace esse rebanho com amor, com carinho, sem brincadeira, sem olhar para o bolso desse irmão e dessa irmã. Olha para o coração. Como você vê o coração dessa irmã, pastor? Como você vê o coração desse irmão, pastor? É de joelho. Como você vê a enfermidade nesse irmão e nessa irmã? É no joelho, pastor. É com a boca no pó. Se esse irmão e essa irmã está sendo provado, ele não está sendo tentado. Ninguém,
ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque o inimigo pode tentar, mas Deus não tenta a ninguém. E Deus não pode ser tentado por ninguém. E a ninguém também ele tenta. O inimigo pode tentar, mostrando a riqueza, porque ele tentou a Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo não disse que pelo Pai ele estava sendo tentado. Pelo contrário, ele repreendeu. Minha irmã, meu irmão, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, comprada pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Porque quando a tentação da carne chega até você, você diz: Deus tem me tentado, não tenho suportado. Não. Deus permitiu a provação. Essa é a origem do pecado. A tentação provém da carne, da sua concupiscência, dos seus desejos, dos meus desejos, dos meus pecados, das minhas cobiças. Não é tentação de Deus. Por isso, quando essas tentações virão sobre nós, na nossa fraqueza, suportamos a tentação, orando e apresentando ao Senhor com lágrimas, porque somos pó, somos cinza, somos passo, somos fáceis de ser tentados com aquilo que nos agrada. Se a posição te atrai, Satanás vai apresentar a posição. Se o dinheiro te atrai, Satanás vai te tentar com o dinheiro. Se mulher é o seu ponto fraco, Satanás vai tentar com mulheres. Se homem é o teu ponto fraco, mulher, Satanás vai tentar com homens, para que você possa pecar, cair na tentação, mas suporta essas provações ardentes que provêm pelo nosso pecado, pelas nossas fraquezas e trazido por Satanás, e após de ser aprovado nessas turbilhões, receberá a coroa da vida eterna. Quem vai cuidar de você, meu irmão e minha irmã, após ser tentado por todas as áreas do mundo, da sua vida, vai ser os anjos, se você suportar a tentação. Isso são a origem do pecado. Não quer dizer que é o seu pecado. A origem do pecado é vaidade. A origem do pecado é vaidade, é dinheiro, é mulher, é posição, é reconhecimento. Isto é a origem do pecado. Mas a origem dos céus é simplicidade, humildade, pureza, santidade, é poder. Aquilo que estava com Jesus Cristo. Ele disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, só a Deus adorará. E Satanás virou as costas e foi embora. E os anjos veio, chegou a coroa para o Senhor Jesus Cristo. O jovem que tinha acabado de sair da água, e o Espírito levou para o deserto para ser tentado pelo diabo. A origem do pecado é Satanás. Por isso, meu irmão e minha irmã, não fique preocupado quando você pecar. Procura um homem ou uma mulher de Deus, que conhece a Deus, a palavra de Deus, o povo de Deus, o Espírito Santo de Deus,
para que te ajude em conselhos, em oração, em compreensão, porque o Mestre Jesus Cristo compreendeu a fraqueza daquela mulher que foi levada para ser apedrejada. Sem uma palavra, ela pronta para ser apedrejada. Ele perdoou porque sabia a necessidade e os porquês. Por que, meus amados irmãos e irmãs, nós perdemos famílias inteiras para Satanás, ou nós lançamos famílias inteiras para Satanás? Quando Jesus Cristo deu a vida para comprar o mundo inteiro das garras de Satanás. Quantos crentes, quantos jovens, quantas mulheres, quantos homens que Jesus comprou com seu sangue e está passando por tentações, porque Deus tem preparado algo maior ou melhor para ele ou para ela. E nós, como igreja, nós que dizemos que temos o Espírito Santo de Deus, dizemos que tem o Espírito, mas não tem. Quem tem o Espírito Santo de Deus vive pelo Espírito, não vive pela razão, pela posição. Eu desafio o pastor, o bispo, qualquer um deles, apóstolos, que diz: eu tenho o Espírito Santo, e se eu amaldiçoar, estará amaldiçoado. Eu desafio esses homens, porque o Espírito Santo de Deus não foi enviado para amaldiçoar, e sim para abençoar, para aconselhar, para restaurar. Os anjos do Senhor estão em volta dos seus. Meus amados, minha irmã e meu irmão, jovens e obreiros, pastores, olha dentro desse teu corpo, na sua mente, na razão que você tem como homem. Tem uma alma, que esta alma vai prestar conta diante de Deus. A razão é a origem do pecado. O inimigo, ele usa as nossas razões para matarmos alguém. Meus queridos, sendo tentado, não diga que de Deus é tentado. O versículo 14 disse: ao contrário, cada um é tentado pelas suas próprias concupiscências quando está ou atrai e seduz. Você está entendendo, meu irmão e minha irmã? O versículo 14, cada um de nós somos tentados pelas nossas concupiscências, quando essas nos seduz. Qual é o seu ponto fraco, meu irmão e minha irmã? Pastor e obreiro, qual é o seu ponto fraco? Qual é a concupiscência que te seduz? Às vezes a pessoa fala, mulher, não. Satanás sabe que o mais que o homem seduz o homem é a posição, é ser grande, é reconhecimento. Porque um homem, quando é reconhecido, ele tem em volta dos seus pés as pessoas. E quando é a sua concupiscência o seduz, e agora você recebe
a tentação. Você é grande. Você pode falar, pode amaldiçoar, pode excluir. Você é homem de Deus. Amado pastor, se você for homem de Deus, você vai descer e vai lavar os pés das ovelhas. Amado pastor, se você conhece a Jesus Cristo, você tem que fazer como Jesus Cristo. Ainda que tenha um traidor, você deu o pão para ele, abençoa ele. Ainda que daqui uma hora ele vai te entregar para morrer, para te matar. Mas você tem a mente de Cristo. Se você for tentado e suportar essa tentação, essa provação, meu amado pastor, você será grande no reino dos céus. Mas se você for tentado por causa da sua concupiscência, quando esta atrás te seduzir, e você for um sedutor aqui na terra, não te espera muita coisa além da morte, senão a perdição eterna. Ainda que você ganhou almas, ainda que você tem nome, ainda que você não me conheça como pastor, mas eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, conheça Jesus Cristo, o sumo pastor, aquele que pode dar vida e aquele que pode matar e lançar a alma no inferno. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Eu não quero dizer para você, meu irmão crente, jovem adolescente, irmãs e irmãos, pais e mães, presbítero, pastor, diácono, diaconista, evangelista, bispos e apóstolos, eu não quero vos dizer que o inferno foi feito para nós. O inferno foi feito para Satanás e os vossos anjos, caído. Para o homem, para a mulher, para o jovem e a criança tem um paraíso preparado. Mas as provações vêm. E aquele que é concupiscência da carne faz com que ele peque e vive pecando, torcendo a palavra de Deus. Meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, ainda que a sua igreja, o seu pastor, desvie do presente palavra de Deus, você tem a Bíblia, você tem 2 joelhos, você tem a mente de Cristo, você tem o Espírito Santo. Medite na palavra, ora, clame ao Senhor, para que Ele fale com você nas madrugadas, que Ele te arrebate em espírito, te mostra o que aguarda a igreja que vencer as tentações, o que aguarda o homem e a mulher, que sendo pó e cinza, se guardar das tentações deste mundo, e o que tem preparado para o homem, para a mulher, para o pastor, para o obreiro, para todos aqueles que for consumido pelo pecado, aquele que se prostrar sobre as suas próprias cobiças, quando esta seduz aquele homem, aquela mulher, que foi seduzido pelas coisas deste mundo, pelo pecado mundano, pela vaidade. Minhas irmãs, eu fico triste, porque eu sei que o Espírito Santo entristece quando eu vejo as irmãs
olhando para Deus e dizendo: Senhor, o Senhor não me fizesse como eu gostaria. Então eu vou esticar o meu cabelo. Eu vou passar uma chapinha. Eu quero dizer para vocês que a Bíblia fala em Isaías que em lugar em que a espadura de cabelo vem calvície. Eu fico triste quando vejo as irmãs falando: Deus só me fez um pouco sem vida, eu vou passar um bujo, uma coisa para chamar atenção. Os meus lábios não é bom, eu vou preencher. Eu vou passar um batom, vou arrumar a sobrancelha, vou colocar um piso para ficar bonito. Senhor, o Senhor me fez ao contrário, eu fazer uma tatuagem aqui. Como entristeço, porque o Espírito Santo de Deus está morando dentro da irmã. Senhor, é muita cafonice andar de saias compridas, cabelos longos. Eu quero cortar, rapar o pé do cabelo, pôr uma calça bem apertada, uma blusinha decotada. Fico tão bonita quando olho no espelho. Eu fico preocupado com o Espírito Santo que mora em você e não pode sair. Isso é concupiscência da carne. Versículo 15. Então a concupiscência, depois de haver concebido. Quando a mulher concebe, falta só dar à luz, e a palavra disse: dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Essa minha preocupação com a igreja. Essa foi a preocupação do grande apóstolo Tiago, que andou pregando a palavra e deixou escrito, aleluia. Então a cobiça, depois de haver concebido, a cobiça é aquilo que entra em você, no coração e na mente. Cobiça aquilo que não é teu, aquilo que não pode fazer. Quantos crentes que estão bebendo, quantos crentes que no passado excluía um adolescente que jogava uma bola e hoje faz parte de time de futebol. Quantos pastores que excluía os irmãos que fosse no monte orar. O irmão que batia palma na igreja era excluído, porque chamava a igreja que batia palma de movimento, aquela coisa. E esses irmãos estão vivos. Então a cobiça pela posição, pelo dinheiro, pela arrogância, chegou nos corações. Hoje eles jogam bola. Lideras, meus amados irmãos, Jesus Cristo não mudou. Quando aceitei Jesus, eu gostava de karatê, mas não podia, para ser crente não podia. O meu professor também aceitou Jesus, mas não podia aceitar um homem daquele. A única igreja que aceitou, não para ele ser professor de karatê, para ele correr como atleta de Cristo, foi a primeira igreja batista de Santo André. A Assembleia de Deus, as demais igrejas não aceitavam. Hoje, amados, os pastores são lutadores e dá pancada, usa revólver, atira.
amaldiçoa, adultera, prostitui, está no altar. Então a cobiça, depois de haver concebido, você cobiçou a riqueza, a posição. Agora você tem tudo isso, mas está nas garras de Satanás. Dá a luz agora ao pecado. Quem nasce de você é o pecado. Seu ensinamento é para pecado. Se nós não podíamos bater palma na igreja que era excluído, porque hoje sem pedir perdão para as outras igrejas, nós batemos palmas. Se excluíamos o adolescente, o jovem que torcia para um time de futebol, porque hoje nós podemos pecar, jogar bola. Se excluímos um jovem que caía em pecado de fornicação, porque hoje damos ceia para casais adultos e prostitutos em cima do altar. A concupiscência, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. E aqui é a morte eterna. Se nós conhecermos a misericórdia do Pai, nós voltamos para trás a clamar ao Senhor pela bondade dEle, que Ele nos conceda a graça e abraçamos a igreja como a única propriedade de Cristo aqui na terra. Pregadores de riquezas, de portas abertas, volte atrás, como diz Pedro, João, Tiago, como discípulos de Jesus Cristo, como apóstolos, curai os enfermos, expeli os demônios, levantai os paralíticos, ressuscitai os mortos, porque Jesus Cristo não mudou. Quem mudou foi eu. Quem mudou foi você. Quem mudou fomos nós. Se entregamos à concupiscência deste mundo. Igreja do Senhor Jesus Cristo. Aceitar Jesus Cristo. Viver como igreja. Tomar a ceia do Senhor, louvar no altar, pregar, exaltar, ter nome, ter credencial, tudo isso pode adulterar, fornicar, mentir, tudo isso pode no meio do povo de Deus. Mas tem uma coisa que não vai acontecer. Aqueles que recebeu a cobiça depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte, a morte eterna. E o nome que não estiver escrito no livro da vida, esse será lançado no lago de fogo que arde, juntamente com Satanás, com o falso profeta e com a besta. Foi Jesus Cristo quem falou. O céu é lindo, a glória de Deus mora lá. O paraíso é lugar de santos, o inferno é lugar de Satanás. O inferno é lugar do pecado, da concupiscência. Se você quer escapar do Satanás, quer sair, escapar do inferno, quer ser ressuscitado, escapar da morte,
Volte-se para Jesus Cristo. Suporte as lutas. Suporte as provações. Porque no final dessas provações, o Senhor Jesus Cristo te dará a coroa da vida. Escolha hoje se você quer receber a coroa da vida ou quer receber a morte eterna, consumindo o pecado, vivendo segundo a concupiscência da carne, a origem do pecado. E Satanás que anda para e passo com o homem. Não importa se ele é crente, não importa se ele é pastor, não importa a igreja, importa que Satanás tenha os seus limites, mas ele pode andar. Ele pode tentar o pastor, ele pode tentar uma mulher, pode tentar um homem, pode tentar um jovem, porque ele tentou o sumo pastor Jesus Cristo. Agora lembra para que o sumo pastor Jesus fosse aprovado como pastor das ovelhas. Ele foi provado pela tentação de Satanás. Ele suportou fiel ao Pai. E o Senhor lhe deu a ele a coroa da vida. Está nas mãos e na cabeça de Jesus Cristo. Se você quer ser um pastor, um ensinador, um apacentador, um ganhador de alma, um curador dos enfermos, um orador, um conselheiro, suporta a provação. Aos pés de Jesus Cristo, fielmente, no final da tentação, das provações, os anjos do Senhor vêm para te servir. E o Senhor envia a sua coroa da vida para ti. Que Deus abençoe a igreja. Estarei orando e aonde tiver um crente desconcertado, que ouvir essa palavra e tiver desejo de viver para Cristo, Jesus Cristo vai restaurar. Aquele que estiver enfermo e crê, Jesus Cristo vai curar. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, Deus santo e bendito, a tua palavra foi pregada, meu Pai. O Espírito Santo de Deus visita o coração desse irmão e dessa irmã, deste homem e desta mulher, aquele que está desviado da tua presença, meu Pai. Ó Deus querido e amado, o Senhor chamou ele para a vida eterna. Ó Pai Celeste, salva ele, que ele volta dos pés. Deus querido, dê graça ao homem e à mulher que está fraco na fé, Pai. Ele está enfrentando luta da carne. Ó Senhor, porque Satanás luta para matar o homem e a mulher que o Senhor chamou. Ó Jesus, cobre com o sangue do Cordeiro. Pai querido, abençoa meu vizinho, minha direita, da esquerda, frente da retaguarda. Ah, Deus, salva os vizinhos nessa rua, nessa cidade, nesse estado, nessa nação. Deus querido, salva o presidente da nação, governadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais. Ah, Senhor, salve o Senado, os juízes. Salva, Pai, o adulto, a prostituta, o afeminado, a lésbica. Salva o macumbeiro e macumbado. Salva o andarilho, meu Pai. Salva os drogados, passa, Pai querido, salva, Senhor, os traficantes. Salva, Deus querido, o homem e a mulher que desviou da presença do Senhor Jesus. Cura, meu Pai, o canceroso, levanta o paralítico, o aidético, o lunático, meu Pai, para a glória e honra do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Deus querido, salva essa cidade. Livre, Senhor, o mundo da guerra que está acontecendo. Meu Pai querido, abençoa, Senhor, a minha família. Abençoa a família da minha esposa. Abençoa a igreja. Abençoa o pastor da igreja. Abençoa, Senhor, os vizinhos, moradores da cidade. Deus, tem de misericórdia das almas que estão perecendo no lamaçal do pecado. Pai querido, eu creio no poder da tua palavra. Aleluia.
Oh, meu Pai querido e amado, eu creio na tua bondade, na tua misericórdia. Dê graça a esse irmão e essa irmã, aquele que está lunático, Senhor, está diabético, ó Deus canceroso, aquele que está, Pai querido e amado, com depressão. Senhor Jesus Cristo, problema, Senhor, no coração, AVC, infarto, Deus, coração fraco, ó Senhor, aquele que está com sangue contaminado, Senhor, com açúcar, com gordura, Senhor, os rins parando, o coração parando, os nervos travados, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo toda sorte de enfermidade, aquele que está cego, enxergue, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E a paz do Senhor Jesus Cristo seja com os irmãos. Amém.